Isso significa que eu posso ir plantar sem adubo, sem calcário, sem nada? Calma lá, vamos aprofundar nessa questão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo. E hoje eu queria falar aí sobre matéria orgânica. A chamada do vídeo é que matéria orgânica não é adubo, mas é muito mais complexo que isso, né, pessoal? Então, para quem não me conhece, eu sou o Hugo, faço plantio orgânico aqui na Rica Floresta há mais de 5 anos. Também temos uma agroindústria aqui. Estava aqui inclusive depois do almoço, vou comer nosso açaí com banana aqui desidratado. E hoje eu estou cursando pós-graduação em nutrição de plantas e solo pela USP. E lá a gente tem estudado muito sobre matéria orgânica. Eu já estudava autodidata, né, eu mesmo, há muito tempo sobre matéria orgânica, porque é um assunto importantíssimo para quem é produtor, para quem quer ter suas plantinhas em casa, para todo mundo que quer mexer com a terra. Matéria orgânica é um assunto importante. Então, se você gosta desse... Não vou queimar o chão, pro fogo não levar a vida que cuida da terra. E vamos lá pro vídeo, né? Bom, acho que o primeiro passo é a gente conceituar o que é matéria orgânica. Existem diversas formas aí de se conceituar matéria orgânica, mas a que mais me agrada e que é muito bem aceita é que é todo material orgânico que está dentro do solo, sobre o solo ou que compõe o solo. Então, vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Aqui, por exemplo, nesse ambiente tem uma árvore aqui que está fazendo essa sombrinha, né? Depois do almoço, deixando agradável. Tem muita folha no chão, vocês podem ver aqui em volta, muita folha no chão. Então, dentro desse conceito, isso é matéria orgânica. Dentro do solo existe uma matéria orgânica mais estável, ela foi decomposta pelo tempo, pelos micro-organismos, e ela está lá dentro do solo. E tem a matéria orgânica que compõe as raízes das plantas e até mesmo a parte aérea, que nesse conceito não está inclusa a parte aérea das plantas vivas. A partir do momento que essa planta perde o galho ou morre e cai sobre o solo, ela será incluída nesse conceito de matéria orgânica. É só para vocês terem uma base para a gente entender que a gente está falando da mesma coisa. Bom, pessoal, primeiro eu quero falar sobre o ciclo da matéria orgânica, falar de alguns benefícios da matéria orgânica. Aí sim, no final, a gente vai falar sobre se a matéria orgânica pode ou não ser um adubo e como isso funciona, né? Então, primeiro eu acho que o ciclo da matéria orgânica é uma parte bem interessante. Então, essa matéria orgânica a gente vai colocar ela sobre o solo. Ela ainda não está acessível aos micro-organismos do solo, muito menos às plantas, mas ela já apresenta diversos benefícios. Então, quando a matéria orgânica está acima do solo, a gente já tem o efeito de proteção desse solo. Ela impede com que o sol bata direto no solo. Isso deixa o solo mais frio. Então, às vezes, você tem uma diferença de 5, 6, 7, até 10 graus de diferença entre um solo descoberto e um solo coberto pela matéria orgânica fresca ou seca das plantas, né? E animais mortos e outras coisas que podem compor a matéria orgânica. Então, logo que você corta uma planta ou que você roça o capim, você já tem benefícios. Mas não quer dizer que você tenha todos os benefícios, né? Mas essa cobertura de solo, isso quem acompanha a agrofloresta já sabe, vai impedir erosão. Então a gota da chuva não vai bater direto no solo, então ela não vai pulverizar o solo, quebrar o solo para depois escorrer com essa água da chuva.
Normalmente um solo que está coberto, ele começa a ficar mais poroso, a água demora para escorrer, então acaba infiltrando água. Então entra mais água naquele solo. Então esses são alguns benefícios imediatos de quando você adiciona matéria orgânica sobre o solo. Comecei a falar, acabou que eu nem degustei aqui minha sobremesa. Para quem ainda não conhece, nosso açaí desidratado parece um doce, mas não vai açúcar, é só banana e açaí. Açaí plantado em sistema agroflorestal orgânico e a banana também. É muito interessante pensar em matéria orgânica do solo, porque 95% do solo é mineral. Apenas 5% em média seria orgânico. Quando a gente fala em média, a gente está considerando solos muito ricos em matéria orgânica, como solos de floresta e outros solos. Os solos agricultáveis, que normalmente são os que a gente trabalha, dificilmente tem 5% de matéria orgânica. Muitas vezes tem 2%, às vezes até 1%. E mesmo assim a matéria orgânica desempenha diversos papéis importantes, como a gente já citou alguns e vamos citar outros. E mesmo dentro desses 2, 3%, entre 20% e 40% disso são organismos vivos. Então as bactérias, os fungos, que são os mais numerosos, leveduras, protozoários e outros pequenos, né, micro-organismos, compõem 20 a 40% desses 2% de matéria orgânica. Então os próprios organismos vivos, eles estão compondo a matéria orgânica e eles morrem, predam uns aos outros ali e disponibilizam também nutrientes e disponibilizam essa matéria orgânica às vezes ali para o solo ou para as plantas. E ainda aí a gente tem uma parte que é de matéria orgânica estável, que a gente vai aprofundar esse conceito mais para frente aqui. A partir do momento que você colocou esse material sobre o solo, ele vai iniciar a sua decomposição. E aí, vamos ter diferentes processos de acordo com qual material você está colocando no solo. Eu vou tentar explicar de uma forma simples. O principal alimento dos micro-organismos de solo é o carbono. Então por isso que a gente ouve falar de crédito de carbono, a importância do carbono no solo, tudo tem a ver com isso. Então o principal alimento é o carbono. Mas para cada 24 moléculas de carbono que o micro-organismo vai ajudar a decompor, ele gasta uma de nitrogênio. 1 para 24. Então, se você coloca um material no solo rico em nitrogênio, como são os casos das leguminosas, dos estercos, né, que tem uma relação menor do que essa, de 1 para 24, ou seja, tem mais nitrogênio do que 1 para 24, né? Para cada 10 nitrogênios vai ter 240 carbono. Se ele tem uma relação menor que essa, ou seja, ele é rico em nitrogênio, como é o caso do feijão, as leguminosas e o caso também dos estercos, esse material se decompõe rapidamente. E muitas vezes os nutrientes que estão ali vão ser disponibilizados para as plantas, se a planta tiver em atividade ali capaz de absorver esse nutriente. Então nessa situação a matéria orgânica pode sim virar adubo, né? Pode vir a nutrir a planta. Mas o que acontece se eu colocar um material que não tem essa relação, que tem pouco nitrogênio
para muito carbono, que é o caso, por exemplo, do capim seco, que muitas vezes tem uma molécula de nitrogênio para 60 de carbono. E o micro-organismo gasta uma para consumir 24. O que vai acontecer? Esse micro-organismo não vai ter nitrogênio para decompor aquele material. Então ele vai ter que pegar lá da solução do solo o nitrogênio, aquele nitrogênio que ia ser usado pela planta, ele vai ter que muitas vezes pegar, superficial, né, pessoal? Normalmente o micro-organismo está ali em contato com a superfície do material que está ali em cima, para decompor aquele material. Então isso vai levar tempo, meses, anos, principalmente se for madeira, que é um material muito rico em carbono, certo? Eu não vou aprofundar muito nisso não, para não ficar difícil de entender, não ficar mais chato. Mas eu só quero que vocês tenham noção de que é diferente você colocar para decompor um material rico em nitrogênio e um material pobre em nitrogênio. Então, pessoal, eu comentei com vocês que quando a gente tem uma relação carbono-nitrogênio muito alta no material, ele é muito duro, muito carbono, ele vai demorar para se decompor, que não vai ter nitrogênio para que os micro-organismos usem e façam a decomposição desse material. Então, quando que ele vai se decompor? Ele vai se decompor quando esse micro-organismo que consumiu aquele nitrogênio e consumiu o carbono morrer, aí ele libera o nitrogênio que ele consumiu para outro micro-organismo consumir esse nitrogênio, consumir mais carbono e morrer, e aí vai. Então eles vão ter que passar por ciclos de vida do micro-organismo para ir consumindo aquele material pouco a pouco. Por isso que ele pode levar anos, enquanto quando temos muito nitrogênio disponível naquele material, aquilo pode levar meses, pode ser bem mais rápido. Tá, mas então quais são os outros benefícios da matéria orgânica? Como a matéria orgânica é o principal alimento dos micro-organismos de solo, quando você coloca matéria orgânica, os micro-organismos se alimentam e se multiplicam. Então eles ficam muito mais abundantes, seu solo fica muito mais vivo. Com o seu solo estando mais vivo, mais cheio de micro-organismos, você vai ter mais bactérias fixadoras de nitrogênio, bactérias que pegam o nitrogênio do ar, né? As pessoas que estudam sobre o assunto, elas conhecem muito a bactéria que junta com a leguminosa e fixa nitrogênio na raiz da leguminosa. Mas a gente também tem bactérias livres que ficam no solo, não precisam de leguminosas, e elas captam nitrogênio do ar e colocam dentro do solo. Então não necessariamente você precisa ter uma leguminosa para estar fixando nitrogênio no solo. E é interessante isso, né, pessoal? Porque na agricultura convencional se usa uma quantidade de nitrogênio muito grande, né? E o nitrogênio está aí para ser fixado. Então você vai ter outros benefícios também. Você vai ter nematóides predadores que vão predar outros nematóides que poderiam dar problema, doença nas suas raízes. Então você vai ter um melhor equilíbrio de seres ali no solo, diminuindo o número de doenças de raízes, doenças de solo, patógenos, doenças fúngicas. Então, só o fato de ser um alimento para a microvida do solo e essa vida crescer, ficar mais abundante e mais equilibrada, você já tem diversos benefícios ali no solo. Agora, vai muito além disso também. A matéria orgânica, quando ela está mais estabilizada, quando ela vira ácido úmico ou ácido fúlvico, aí você tem um maior crescimento de raiz. Essa matéria orgânica, ela pega o solo e forma agregados, grumos. Então quando a gente entra num solo de floresta, se a gente catar aquele solo, você vai ver que ele forma bolinhas. Na agrofloresta a gente chama de coca-cola, porque é como se
fosse uma cola. Então ela cola pedaços do solo que vão ficando juntos dessa forma aqui. Isso permite que a água corra entre esses pedaços. Quando você não tem matéria orgânica, né, quando você tem pouca matéria orgânica, a argila tem uma molécula muito fina, muito pequena, e ela tampa o solo. Então aqui a gente tem muita argila, quando não tem matéria orgânica, ela tapa o solo. Quando chove, o que acontece? Empoça, e essa água escorre. Você tendo matéria orgânica, formando esses agregados, essa água infiltra e fica na reserva dentro do solo, além da água também beneficiar os micro-organismos que estão naquele solo. Agora, se você tem humus estável e esse humus libera ácido úmico e ácido fúlvico, isso estimula o seu crescimento de raiz. Estimulando o crescimento de raiz, se a planta tem mais área de raiz, ela absorve mais todos os nutrientes, né? Porque ela vai percorrer uma área maior de solo, vai ter mais contato com os nutrientes, mais acesso a nutrientes, vai absorver todos os tipos de nutrientes. Se você tem agregados de solo permitindo passagem de água e ar, você tem uma melhor aeração do solo, vai permitir que as raízes também cresçam mais. A matéria orgânica, ela consegue guardar água. Então, com o humus estável, ele chega a guardar 20 vezes mais água do que uma molécula de argila, que é o que normalmente vai ter no solo. A areia, então, nem se fala, mal guarda água, né? Guarda bem menos água. Então, você tendo matéria orgânica no solo, você também tem mais água no solo. Agora, a partir da estabilização do humus, que é o último grau de decomposição da matéria orgânica, então não vai ser rápido, você não vai colocar um material e botar lá, você vai ter todos esses benefícios e mais. Por exemplo, você vai ter potássio no seu solo que não vai ser lixiviado, né? Ele não vai ser levado embora, ele junta a matéria orgânica, o potássio, o cálcio e também o magnésio. Os três se juntam à matéria orgânica ali, ao invés de serem levados pela água. Você vai ter uma neutralização do alumínio do solo, uma correção do pH, ou seja, a matéria orgânica é capaz de fazer o que o calcário faz. E por isso mesmo que muitas vezes as pessoas não entendem quando o Ernest fala que você consegue corrigir o solo. Ele não gosta dessa palavra, mas você melhorar esse solo, melhorar o pH e tudo mais, sem precisar do calcário. Então, você consegue alterar esse pH, você consegue melhorar todas as características do solo apenas com matéria orgânica. Isso significa que eu posso ir plantar sem adubo, sem calcário, sem nada? Calma lá, vamos aprofundar nessa questão. Bom, quando a gente faz análise de solo, o que é quantificado ali, para falar quanto de matéria orgânica tem no seu solo, é o carbono. O laboratório ele vai queimar ali aquele material e ver quanto gás carbônico saiu. E vai fazer uma estimativa da matéria orgânica que tinha ali. É uma estimativa do carbono que estava ali presente. Acontece que quando a gente coloca um material sobre o solo, e eu vou dar um exemplo, vamos supor que a gente colocou 1000 quilos, né, 1 tonelada em 1 hectare de um material ali para se decompor. Aí, esse material ele tinha uma boa quantidade de carbono, vamos colocar que metade dele era carbono, então 500 quilos era carbono ali, né? Os micro-organismos vão usar esse carbono para decompor esse material. Eles se alimentam do carbono. Isso quer dizer que 500 quilos vai ser incorporado no solo? Não. Como eles alimentam, parte desse material vai ser no metabolismo deles e isso vai voltar para a atmosfera como gás carbônico. Então, que quantidade? 2/3 desse material voltam para a atmosfera. Ou seja,
dos 500 quilos de carbono, 2/3 vão voltar para a atmosfera e 1/3 vai para o solo. Então, se a gente dividir por 3, vai dar aí uns 160 quilos de carbono que vai entrar nesse 1 hectare. Então, vocês percebem que não é fácil adicionar matéria orgânica, adicionar carbono, nem rápido no solo. Então, mesmo que a gente coloque grandes quantidades, como na agrofloresta a gente coloca de 10 a 20 toneladas por hectare de material, para a gente ter um aumento de 1% na matéria orgânica, às vezes vai levar 4, 5 anos. E então, para a gente ter um aumento considerável em que a matéria orgânica realmente faça todos esses benefícios de forma a sustentar aquela vida que está ali sem adubo, sem necessidade de insumos, isso pode levar 10 anos, mesmo com uma condução muito boa. Então, é possível fazer agricultura sem adubo, sem calcário? Eu tenho certeza que é possível. Mas você tem 10 anos para esperar e de investimento? Porque nesse tempo você vai ter que estar plantando e colocando material em cima daquele solo. Então, assim, possível é. Agora, é viável? Você tem esse dinheiro para investir, sendo que você não vai colher nenhum produto ali praticamente, você vai estar só trabalhando a melhora do solo? Aí já é uma outra questão, né? Então, talvez seja interessante você fazer 1 ano disso. Eu tenho certeza que sim. Se você fizer 1 ano de adubação verde ali, colocar ali 10 toneladas, 15 toneladas de material, por mais que às vezes você aumente só em 0,5% da matéria orgânica, aquela camada inicial ali vai ter uma concentração de matéria orgânica bem grande, o solo vai estar protegido durante 1 ano, que vai multiplicar a vida naquela parte inicial. Então isso vai ajudar muito, mas você vai precisar botar adubo, porque você vai plantar um pé de limão, esse limão vai descer 1 metro ali, até mais, 2 metros de raiz. E você vai ter colocado matéria orgânica só no início, ali. Então, não é tão simples. E para virar o humus, que não é o humus de minhoca, pessoal, não tem nada a ver. O humus de minhoca é um nome popular, porque o cocô da minhoca não é humus. E vocês podem pesquisar aí. A gente chama de humus, mas o humus mesmo que eu estou falando é a matéria orgânica no estágio final de decomposição, que ela fica preta. Então aquele solo preto, ele vem muito disso, de ter matéria orgânica estável. Então por isso que demora tanto para um solo ficar preto também. Então, para conseguir esse estágio, que é o estágio top ali, você precisa colocar materiais com mais lignina, que seriam madeiras, basicamente. Menos materiais desses que decompõem rápido e mais esses materiais que decompõem lento. Ou seja, vai demorar muito para esse material se decompor e virar humus ali. Mas aí você vai ter os melhores benefícios da matéria orgânica. O ácido úmico e o ácido fúlvico, que hoje em dia inclusive tem alguns produtos, algumas marcas vendem esses produtos. Eles não fazem milagre, mas eu aposto que eles têm benefícios, né? Mas não vai ser uma vez que você vai aplicar que você vai resolver ali, vai estar cheio de ácido úmico e fúlvico sempre no seu solo. Então, pessoal, é importantíssimo a gente aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Mas como eu disse, esses efeitos de correção de pH, manter o potássio, o cálcio, o magnésio e ir liberando lentamente, além do nitrogênio também, para as plantas ali, ou seja, a adubação mesmo ali contínua, correção de pH e diminuição da toxidez de alumínio, ferro,
Esses benefícios a gente só vai ter com um humus estável, depois de muitos anos. Então por isso a importância do calcário, ainda que você esteja fazendo agrofloresta ou adubação verde, plantio direto, em que você tem grande quantidade de matéria orgânica. E também a importância de você fornecer nutrientes no começo ali do plantio, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Você sabia dessas informações que estavam nesse vídeo? Se tiverem interesse em comprar nossos produtos, normalmente está aparecendo aqui embaixo no YouTube, mas também tem nosso site www.ricafloresta.com. Muito obrigado, plantem mais, vivam mais e até a próxima.